14 de outubro de 1918. As trincheiras alemãs no fronte ocidental. Um soldado sofre um ataque de gás venenoso, fica temporariamente cego e é levado a um hospital para tratamento especial. Ali, sem visão e derrotado, ele toma uma decisão fatídica: entrar para a política. O extraordinário é que a guerra transformou essa pessoa, fazendo-a acreditar que havia se destacado com a missão particular de salvar a Alemanha. Sua experiência na Primeira Guerra Mundial pode revelar como alguém que mudava constantemente de emprego se tornou o ditador mais célebre da história. Investigando documentos secretos sobre sua época como soldado e com acesso a importantes cientistas empenhados em compreender seu histórico médico, abrimos os arquivos misteriosos de Adolf Hitler. Arquivos confidenciais. Adolf Hitler. Munique, Alemanha, 1914. Uma multidão alegre comemora a notícia da deflagração da guerra na Europa. Em meio ao povo, há um artista pobre de 25 anos, Adolf Hitler. O professor Richard Evans publicou uma das histórias mais completas sobre a ascensão e a queda do regime de Hitler. A face dele brilha com entusiasmo, empolgação e realização. Para ele, é um sonho. A Alemanha agora luta, em seu entender, pelo domínio do mundo. Em agosto de 1914, a Alemanha invade a Bélgica e a França. Em defesa de seus vizinhos, a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha. O continente se divide entre os poderes centrais, incluindo a Alemanha, e os aliados, incluindo a Grã-Bretanha. Para muitas pessoas, em ambos os lados, a guerra é uma chance de avaliar a grandeza de seu país. Terry Sherman é um perito nas guerras mundiais do século XX. Havia uma espécie de febre da guerra na Europa. As pessoas, obviamente, não se davam conta de como seria. Hitler se apresenta ao 16º Regimento de Reserva da Bavária, conhecido como Liste Regiment. Após treinar durante várias semanas, ele é enviado diretamente ao fronte ocidental para lutar pela Alemanha, embora ele nem seja alemão. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, em 20 de abril de 1889, filho de um oficial da alfândega. A mãe de Hitler, Clara, era toda dedicada a ele. E seu pai queria que ele seguisse seus passos na alfândega austro-húngara, o que Hitler recusou-se a fazer e por conta disso deve ter apanhado muito do pai. Seu pai morre em 1903. 4 anos mais tarde, com a idade de 18 anos, Hitler vai para a capital da Áustria, Viena. No final do mesmo ano, sua mãe morre, deixando-o órfão e sem laços familiares fortes. Em Viena, ele mora aqui, em um apartamento não longe do centro da cidade. Ele estava procurando algo que fazer, alguma coisa para ser, uma identidade, mas não estava sendo bem-sucedido. Hitler não consegue se sustentar. No inverno de 1909 e 1910, Hitler era um vagabundo que dormia em bancos de praça, em abrigos públicos, barbudo e maltratado. Sozinho e com poucas perspectivas, ele se muda para Munique em 1913. Não há sinais no jovem Hitler das qualidades de liderança mais tarde demonstradas pelo célebre ditador da Alemanha. Isto até depois da Primeira Guerra Mundial. Durante 4 anos, de 1914 a 1918, Hitler luta contra os aliados durante a guerra como soldado raso nas trincheiras. Acho que a guerra lhe deu um sentido de missão, de propósito, de fazer parte de alguma coisa. O psiquiatra militar professor Simon Wesley tem uma teoria sobre a época de Hitler como soldado. A guerra foi a grande experiência transformativa para ele.
Sem a guerra, não teríamos o Hitler pós-guerra que conhecemos. Se nós o tivéssemos entrevistado em 1914, teríamos concluído que o que quer que Hitler fosse, insano ele não era. Em 1918, a Alemanha é derrotada pelas forças aliadas, deixando a amada nação de Hitler em um verdadeiro caos, que a levou ao colapso econômico. Aproveitando e explorando essa humilhação nacional, Hitler e seu partido nazista ascendem ao poder na Alemanha. Há assassinatos, violência, lutas, derramamento de sangue, e ninguém é mais violento do que o próprio Hitler. Hitler acredita que a única forma de a Alemanha ser uma grande nação é construindo um império alemão ainda maior pela Europa. É uma crença que irá deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Não creio que alguém se rivalize realmente com ele no fato de ser provavelmente o homem mais diabólico que já se viu. Antes da Primeira Guerra Mundial, Hitler era um pobre coitado, sem ambições políticas, mas depois da guerra é a política que o impulsiona. O que aconteceu nesses 4 anos de guerra para tornar um antissocial solitário em um futuro líder carismático? Em 1914, o fronte ocidental é o principal campo de batalha da guerra. As tropas germânicas no lado oriental, as tropas aliadas no lado ocidental. O fronte se estende por centenas de quilômetros, do Canal da Mancha à fronteira da Suíça. Soldados de ambos os lados escavam. Eles constroem uma série de trincheiras fortificadas de onde podem lançar ataques ao inimigo. Em outubro de 1914, uma batalha irrompe em Ypres, na Bélgica. Pete Chilens é um perito no fronte ocidental. Ele está recriando os passos de Hitler em uma das trincheiras, onde ele teve sua brutal introdução à guerra de trincheira. Foi um combate difícil, mano a mano. Ataques com baioneta, rifles abrindo fogo a curta distância, metralhadoras. O regimento sofre bastante. Hitler está presente nesse ataque. Após um mês de lutas, mais de 20 mil alemães são mortos, centenas deles no regimento de Hitler. Os dois exércitos oponentes se entrincheiram em uma posição de impasse. Mas Hitler não estava sempre na linha de frente. Sua função é de mensageiro. Chilens examina um bunker para onde Hitler teria carregado mensagens. Havia milhares de bunkers alemães de todos os tipos na linha de fogo. Mas havia também trabalho defensivo, linha após linha, até 10 quilômetros de profundidade. O papel de Hitler como mensageiro era ir e voltar do quartel-general e postos de comando menores, perto da linha de frente. Uma tarefa bem perigosa. Hitler é um soldado dedicado e recebe uma medalha, a Cruz de Ferro. Ele certamente não era negligente nem covarde. E fica bem claro que essa foi quase a época mais feliz de sua vida. O fronte ocidental se torna o lar de Hitler. Ele estava meio sem rumo no início da guerra, mas agora ele tinha encontrado sua verdadeira vocação, lutar pela Alemanha. Mas isso não significa que ele era como todos ali. Os outros soldados o consideravam um esquisitão, porque ele se sentava no canto da trincheira, desenhando, enquanto eles contavam piadas. É uma distância muito grande de sua vida antes da guerra, quando Hitler estava em Viena acalentando aspirações de se tornar um artista. No fim de sua adolescência, ele já está decidido a se tornar um artista. Ele não pensa em se tornar ativo na política e vai para Viena para tentar ser admitido na Academia de Viena. Porém, ele não passa no exame. Tenta uma segunda vez e pela segunda vez não passa. Ele fica arrasado com isso. É uma humilhação. Ele pensou que passaria com louvor, e não foi assim. Este é o registro de uma das rejeições de Hitler da Academia de Viena. O fracasso alimenta sua própria sensação de ser um estranho. Durante a guerra, a alienação de Hitler pode ter sido reforçada, depois que ele sobrevive a vários ataques mortais.
Certa vez, a posição da qual ele acabou de sair é explodida. E todos os outros morrem ou saem feridos. Sabemos que soldados são supersticiosos e que os que sobrevivem a esse tipo de experiência sempre pensam que se tornaram especiais. Mas em 1916, sua sorte acaba. Hitler luta no Somme. Os bombardeios começam no dia 24 de junho. O ataque britânico aos alemães é ferrenho. Imaginem as balas incessantes, o ruído que elas fazem, as explosões. Uma semana inteira, sem parar. Hitler estava entregando uma mensagem quando foi vítima de um ataque. Hitler foi ferido já no final da batalha por uma bomba da artilharia britânica. Creio que os estilhaços o atingiram. Ele é levado para um hospital longe da linha de frente. O importante sobre esse período é que Hitler afirmou que durante esses dias, suas opiniões sobre os judeus se intensificaram. A fonte do antissemitismo patológico de Hitler é muito debatida. Se analisarmos a vida de Hitler antes de 1914, encontraremos muito pouca evidência de antissemitismo. Ele leu material antissemítico antes da guerra, assim como grande parte da sociedade vienense. Mas, surpreendentemente, ele tinha boas relações de trabalho com alguns judeus. Mas foi durante sua recuperação em 1916 e 1917 que ele passou a acreditar que a população judaica da Alemanha não apoiava totalmente a guerra. Isso é um completo mito. Os judeus alemães, que eram menos de 1% da população, estavam representados nas Forças Armadas, na guerra. Mais de 100 mil judeus lutaram na guerra pela Alemanha e mais de 30 mil receberam condecorações por bravura. Após 6 meses longe da linha de frente, um Hitler recuperado retorna para as trincheiras. Um ano mais tarde, os britânicos lançam uma grande ofensiva contra as linhas germânicas. – 14 de outubro de 1918. Hitler enfrenta outro momento decisivo em sua vida. Um ataque a gás. Mais tarde ele escreve: o ataque a gás inglês irrompeu. Por volta da meia-noite, alguns soldados e seu regimento caem ao seu redor. Hitler escreve: poucas horas depois, meus olhos pareciam carvões incandescentes e tudo era escuridão à minha volta. Ele foi cegado. Peter Chillens investiga o relato de Hitler sobre o ataque a gás. Este livro é o diário do regimento de Hitler, publicado. Este aqui é raro, porque é um dos poucos relatos originais sobre ele, sem a intervenção dele. É muito importante. Hitler é mencionado no livro. Ele está aqui, caminhando em uma das áreas de trás. Também há o relato do ataque a gás. Em 14 de outubro, houve um ataque ao lado direito da divisão. É muito claro e bem próximo à história pessoal de Adolf Hitler. O gás é liberado de latas ou lançado por morteiros das linhas inimigas. Quando estavam em patrulha, foram atingidos por bombas de gás. Houve pânico. De súbito, você está sufocando. Não pode ver, não pode respirar. Essa é uma arma de guerra devastadora. Durante o ataque, o gás venenoso teria afetado profundamente o corpo de Hitler. Bolhas na boca, bolhas na pele exposta. Os olhos incham e lacrimejam profusamente.
Inalado, o trato respiratório inflama, tornando difícil respirar e incapacitando o soldado. Os pulmões formam bolhas e sangram. Em muitos, os efeitos podem ser fatais. Incapazes de enxergar, na manhã seguinte a patrulha de Hitler deixa a linha de frente. Ele passa um breve período aqui, em um hospital temporário atrás das linhas alemãs. É avaliado e enviado para outro hospital a centenas de quilômetros do fronte. Os formulários de admissão apresentam o nome Adolf Hitler e os sintomas rabiscados como envenenamento por gás. Mas a primeira pista para a suspeita da doença real de Hitler pode ser encontrada no hospital para o qual ele foi levado. Pasewalk. É possível que ele tenha sido mandado para lá porque havia uma unidade psiquiátrica, e isso é bem curioso. Pasewalk tinha seu quinhão de feridos, mas havia também homens sofrendo de distúrbios mentais. O Dr. David Lewis é psicólogo cognitivo. Ele estudou a história médica de Hitler durante a guerra. À medida que a guerra progredia, mais e mais soldados eram admitidos nos hospitais, essencialmente com problemas psicológicos. O distúrbio mais comum é conhecido como shell shock. Suas mentes cederam à pressão da guerra. Eles não foram baleados, não sofreram um ataque de granadas nem de bombas. Hoje chamaríamos talvez de fadiga de combate ou distúrbio de estresse agudo. Ao contrário de outros pacientes, Hitler não é considerado como vítima de shell shock. Mas há outro diagnóstico possível relacionado ao gás. Uma forma de histeria por gás é o termo usado para descrever pessoas cujos sintomas são puramente de ansiedade. Como alguém com aspirações de se tornar um artista, Hitler deve ter temido perder a visão mais do que a maioria. Seu histórico médico há muito se perdeu, mas há detalhes intrigantes que constam dos arquivos. Em 1943, uma agência americana de inteligência conduziu uma entrevista com um médico que dava consultas no hospital Pasewalk. O relatório registra que Hitler foi diagnosticado com cegueira provocada pela histeria. Os médicos acreditam que a cegueira histérica é um distúrbio psicológico provocado por um evento traumático. Neste caso, um ataque com gás. Até certo ponto eles podem enxergar, mas não acreditam que podem. A cegueira histérica ainda ocorre. Não é muito comum, mas ainda é reconhecida. Mesmo hoje, com as modernas técnicas científicas para estudo do cérebro, este problema continua muito misterioso. Para os médicos, psiquiatras e psicólogos em todos os frontes durante a guerra, foi um mistério intrigante, absoluto. Hitler foi um dos milhares de casos de histeria registrados durante a guerra. Sabemos pelo estudo de imagens do cérebro que há certas áreas que parecem estar envolvidas. Em um cérebro normal, o input dos olhos é mandado para o tálamo, uma região do cérebro que se acredita influenciar o comportamento, bem como a visão. A informação, então, é transmitida para o córtex estriado no lobo occipital, a área visual primária no cérebro. Mas com a cegueira histérica, uma proposta possível é a de que o córtex visual pode não estar funcionando normalmente e o tálamo poderia estar sobrecarregado. O resultado final é que, embora possa não haver danos físicos ao cérebro, o sistema de processamento da visão não esteja funcionando totalmente. Alguns pontos do cérebro estão tentando suprir a função da visão. Isto pode acontecer devido às reações emocionais do cérebro projetadas para proteger o indivíduo. De acordo com o relatório da inteligência americana, o médico que diagnosticou Hitler foi o Dr. Edmund Forster. Forster era um psiquiatra militar de 40 anos e uma de suas técnicas conhecidas é psicológica. Ele diz que eles devem ser tratados como crianças choronas. Precisam ser provocadas, ouvir reprimendas e gritos. Precisam ser punidas. Após semanas no hospital, Hitler pode ter recuperado parte da visão. Mas em novembro de 1918, ele recebe a notícia de que a Alemanha se rendeu aos aliados. A guerra acabara e Hitler fica arrasado.
De acordo com o próprio relatório de Hitler em seu Mein Kampf, Minha Luta, toda a labuta, todo o sofrimento e os esforços foram demais para ele. Ele tem então um colapso. O choque da derrota fez com que Hitler voltasse à total cegueira. Lewis acredita que Forster tenha notado o seu patriotismo apaixonado. Ele deve ter se dado conta de que podia usar isso para persuadir Hitler de que ele poderia enxergar, levando-o a acreditar que seu destino era especial. Hitler mais tarde escreve que a voz de sua consciência bradou para ele. Sua visão retorna. E com ela o que ele proclama ser um novo caminho na vida. A política. Durante a guerra, Hitler não demonstrou qualidades de liderança e jamais passou de soldado de primeira classe. Mas no final da guerra, seu pensamento mudou. No período que passou no hospital, Hitler começou a se dar conta de que poderia fazer alguma coisa. Foi quando ele se tornou politicamente ativo. Creio que no fundo da sua mente havia a crença de que, de alguma forma, o destino o destacara. Mas o mistério não acaba aí. Durante a ascensão de Hitler ao poder nas décadas de 1920 e 30, o Dr. Forster é o chefe de medicina na Universidade Greifswald, no norte de Berlim. Embora seja um alemão patriota, Forster não é simpatizante do nazismo. Forster sempre se opôs a Hitler. O relatório da inteligência americana de 1943 declara que o partido nazista decidiu silenciar Forster, possivelmente temendo que ele soubesse demais sobre a doença psicológica potencialmente embaraçosa de Hitler. Setembro de 1933. Um tiro é ouvido na casa de Forster. O médico é encontrado morto no banheiro de sua casa com um revólver a seu lado. A causa da morte é tida como suicídio. Não houve inquérito, nem um exame post-mortem. Lewis acredita em uma teoria alternativa. Minha opinião é que o assassinato de Forster foi ordenado pela hierarquia nazista que o considerava perigoso. O ataque a gás parece ter sido um ponto decisivo na história de Hitler. Mais tarde, ele usa o evento como propaganda, explicando-o como um momento de revelação e usando a derrota na guerra como tema central em sua política durante sua ascensão ao poder. Mais de 8,5 milhões de soldados morreram na Primeira Guerra Mundial. 1.800.000 eram alemães. Ninguém volta da guerra a mesma pessoa que era quando foi para ela. Graças a Deus, a maioria não acaba tão diferente como aconteceu com Hitler. Versão Marshmallow São Paulo.